Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, queridos? Nós nos reunimos nessa noite para nós concluirmos o estudo da nossa lição de número 4 da nossa revista. E eu quero convidar você a participar com a gente nesse tempo agora, desse estudo que é muito interessante, é muito bom, pois ele está nos chamando a um crescimento espiritual, maturidade espiritual. Então eu entendo que isso faz parte das nossas vidas e que nós precisamos adquirir essa maturidade a fim de que possamos cada dia crescer em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta noite, pela oportunidade em que estamos aqui, Senhor, para que nós possamos, Pai, compartilhar da Tua Palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo ele venha de encontro às nossas vidas e venha, Senhor, falar ao nosso coração e nos instruir acerca da Tua Palavra. Por isso, Deus, nós convidamos o Senhor e o Teu Espírito Santo a se fazer presente nesta reunião e queremos agradecer ao Senhor por nos dar esse tempo e nos dar essa oportunidade de estarmos juntos. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus, e eu te agradeço. Amados, nós vamos adorar o Senhor, mas antes eu gostaria de fazer um apelo aos irmãos. A gente está tendo dificuldade, porque sabemos que tem alguns irmãos que estão passando necessidade, e foi comunicado que estaremos recolhendo alimentos. Então, se você puder contribuir com algum alimento, existe uma equipe da Jubrac que vai estar indo na tua casa buscar esses alimentos para que na próxima semana nós venhamos fazer algumas cestas básicas e atender às necessidades desses irmãos. Então, você que pode, você que tem condições, você que está sentindo no coração que deve ajudar alguém, queridos, essa é a oportunidade. E ajudar, a Bíblia diz que não é questão simplesmente de sentimento, é um dever nosso. Então eu convido você, querido, a fazer parte juntamente com a gente. A Célia, minha irmã, que é a líder da Jubrac, ela vai estar indo na casa dos irmãos, ou então uma equipe da Jubrac vai estar indo para buscar esse material, ou seja, esses alimentos, para que na sexta-feira ou no sábado próximo, essas cestas básicas já sejam montadas e distribuídas. Então eu convido você, querido, que pode, a nos ajudar nesse sentido. Outro apelo que eu faço aos irmãos, aos dizimistas da nossa igreja, você que ainda não deu o seu dízimo, se você está em condições de dar o seu dízimo, existem algumas pendências da igreja que a gente precisa estar quitando essas pendências, como o consórcio nosso que vence amanhã. E o aluguel que praticamente o mês passado, o nosso recurso não foi possível pagar o aluguel. Então eu estou negociando com a proprietária do imóvel e pagando para ela aos poucos. Então, mas se você puder estar enviando o seu dízimo, depositando na conta da igreja, você vai estar nos ajudando, querido, nessa questão. Mas o maior temor meu era pagar o consórcio. Então o dinheiro do consórcio a gente tem e a gente vai estar fazendo o pagamento da nossa carta de consórcio amanhã. Então eu conto com a tua oração e com a tua contribuição, amado. A gente sabe que a situação talvez de vocês também não estejam assim tranquila, totalmente desafogada, mas a questão do dízimo, você sabe que é uma questão muito pessoal e é uma questão de fé. Então, se você crê que Deus é poderoso e que supre as tuas necessidades como Ele tem suprido, seja fiel a Ele nos dízimos, querido. Não estamos retirando ofertas, não temos outras ofertas a não ser os dízimos dos dizimistas da igreja. E você fazendo isso, você vai estar aliviando o nosso coração e nos ajudando a cumprir com as nossas obrigações na igreja. Amém? Muito obrigado. E desculpa eu fazer esse apelo, querido,
pelo WhatsApp, pelo Face e até pelo YouTube, porque na realidade a gente conta com esse recurso da igreja. E a igreja estando fechada, a gente, para não falar um a um, a gente faz um apelo no sentido geral, tá bom? Não fique assim pesaroso e nem tampouco angustiado com essa fala do pastor. Mas nos ajude também, nos ajude em oração, que é o que nós estamos fazendo, orando e pedindo a Deus que nos dê graça nesse tempo e que esse tempo passe depressa, para que possamos voltar com as nossas atividades em nome de Jesus, tá bom? No final a gente vai estar colocando para você o número da nossa conta da igreja, a agência, a gente vai estar falando para você tudo isso, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. O item 2 que nós queríamos compartilhar com você, antes nós vamos adorar o Senhor com louvor. Estamos aqui também para adorar a Deus e vamos fazê-lo em nome de Jesus. Vamos cantar, João? Vamos cantar. E para o Senhor, igreja, vamos lembrar que também tem pessoas que estão enviando pedidos de orações, né? Envie seu pedido de oração. A gente vai anotar você que está enviando, você que vai contribuir também com a ajuda do alimento. Envie o seu número de telefone para que a gente anote e depois a gente ligue, para que a gente consiga, sabe, pegar todo mundo aí que quer contribuir e vamos ajudar. A igreja é isso, é uma ajuda mútua, a gente precisa se unir nesse momento para que passemos por isso. E assim como está tendo esse estudo, se você tiver perguntas hoje, mande suas perguntas. Se você tiver dúvida, mande suas dúvidas agora. E o pastor, à luz da palavra, ele vai tentar esclarecer e tirar todas as suas dúvidas. Amém? Aleluia, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Na terça-feira nós estávamos falando sobre a questão da construir, a maturidade é o caminho para se construir coisas boas. E dando continuidade nesse propósito, o item 2 ele fala a respeito dos dons espirituais, que os dons espirituais também eles propiciam a construção de coisas boas. Às vezes você tem um dom e exercendo esse dom, você vai estar construindo algumas coisas assim boas, tanto na sua vida como na vida de outras pessoas, querido. Por exemplo, o dom de revelação. Quando você tem o dom da revelação, você abençoa outra vida. Quando você tem o dom do discernimento, você está abençoando outras vidas. Quando você tem o dom da profecia, você também está abençoando outras vidas. Então, o escritor da revista ele diz que os dons espirituais propiciam construção de coisas boas. Sim. Então, hoje nós percebemos o quê? Que a busca pelos dons espirituais, ela diminuiu bastante dentro das igrejas. E a extinção desses dons espirituais, elas tornam a igreja assim, enfraquecida, né? Não é enfraquecida. Ela torna a igreja assim aleatória ao que Deus quer dela. Porque, por exemplo, não digo enfraquecida porque a palavra pregada, ela é uma profecia. Ela é a maior profecia que Deus deixou para a igreja. Então, quando eu estou na igreja, que a mensagem é pregada e eu assimilo a mensagem, eu estou sendo alimentado pela palavra. Mas enfraquecida que eu digo ao ponto acerca dos dons espirituais. Vida espirituais enfraquecida, entendi. Vida espirituais enfraquecida, aí eu concordo com você. Porque vidas espirituais, vidas cristãs sem manifestações dos dons espirituais, elas podem sim realmente enfraquecer. Que o Espírito Santo ele tem a sua característica fundamental, que é a edificação da igreja. E à medida que o Espírito Santo não existe manifestação do Espírito Santo na vida do crente ou no meio da igreja, a igreja realmente ela se torna assim, as pessoas se tornam sim enfraquecidas, porque é o Espírito Santo, a Bíblia diz em João, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a ausência do Espírito Santo, tanto é que acho que é Paulo que diz que nós não devemos extinguir o Espírito. Não é verdade? Então eu acredito que essa fraqueza, ela se torna assim pessoal. Com uma vida muito superficial, Superficial, né? E natural. Natural, porque a Bíblia fala que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. E como procurar maturidade hoje numa vida tão materialista? Então, a maturidade e a vida materialista... Porque maturidade espiritual, né? Sim. Maturidade espiritual. Nós somos bombardeados todo dia
a nós olharmos e vivenciarmos tudo naturalmente. Nós somos levados a isso. Por exemplo, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, a mídia, tem muitas coisas que tentam tirar o foco da igreja no quesito de enfraquecer a tua vida espiritual. Ou seja, à medida que a maturidade é pequena, estas coisas, elas bombardeiam a vida do crente. Mas a partir do momento que o crente ele tem uma maturidade cristã verdadeira adquirida ao longo da sua caminhada, ou sabe, ele sabe aonde está e sabe aonde ele quer chegar, pode surgir qualquer tipo de naturalidade na face da terra que não vai atrapalhar a carreira daquela pessoa. Paulo ele fala assim que ele em Filipenses capítulo de número 3, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu quero dizer. Que uma vida madura, ela sabe onde ela quer chegar. Independente do que está acontecendo no mundo natural, o cristão maduro, ele sabe o que ele quer. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele sabe quem realmente é o seu dono. E eu entendo que é por causa disso que, às vezes, por causa disso que a Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, se você se tornar um crente natural e viver uma vida na ausência do Espírito Santo, você está correndo risco. Você está correndo risco da tua fé, você está correndo risco da tua experiência com Deus e do teu princípio cristão ser enfraquecido. Amém. Lê para nós esse item, Jô. O primeiro parágrafo do item 2. Dons espirituais propiciam a construção de coisas boas. O mecanismo de funcionamento do reino de Deus opera por meio de dons espirituais. Paulo precisava entender o lugar onde deveria exercer o seu dom apostólico e o tempo em que deveria se entregar ao cumprimento do seu ministério. Foi por meio da manifestação dos dons do Espírito Santo que ele teve todas as respostas que precisava e construiu algo bom, a igreja de Filipos. Ou seja, ele dependia do Espírito Santo para lhe direcionar. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas Paulo era tão direcionado pelo Espírito Santo dessa forma, a ponto dele esperar o Espírito Santo falar para ele o que ele deveria fazer. Irmãos, eu penso que nós que temos o Espírito Santo em nós temos, a Bíblia diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Direcionados por ele. Foi uma entrega. Foi uma entrega. E o Espírito Santo, na vida de Paulo, ele foi essencial. Só que Paulo era tão maduro que mesmo no capítulo 20, lá no versículo 26, quando o Espírito Santo revelava para ele que o que o esperava era tribulação, aflição e prisão, ele não se assustou. Hoje, se o Espírito Santo revelar para nós o que nós iremos passar, qual é o nível de maturidade que nós temos para continuar crendo que é o Espírito Santo que está nos direcionando? E dar o próximo passo, né? E dar o próximo passo. Que na realidade esse próximo passo é a sua capacidade de crer na direção dele, na direção do Espírito Santo. Então Paulo, ele dependia do Espírito Santo. E a igreja do século 21, irmão,
está em qual dependência? É num momento como esse que nós precisamos refletir qual é a dependência da igreja. Se a igreja depende da voz, da liderança, se a igreja depende da presença do pastor, se a igreja depende de estar junto com as pessoas para se manter na fé. A Bíblia não diz que tem que ser assim. A Bíblia diz que o agente que cuida da igreja, que cuida de mim e de você, que somos a igreja, é o Espírito Santo. Ele nos Consolador, né? Ele nos direciona, ele nos consola, ele nos fortalece e ele nos leva a uma intimidade com Deus. O que precisamos é dar mais ouvido à voz do Espírito Santo. E Jesus falou que a gente não iria ficar só. Justamente. Jesus ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. Isso é muito interessante mesmo. E aqui fala sobre o discernimento espiritual e fala também sobre visão espiritual. Irmãos, discernimento espiritual, será que tudo isso que estamos vivendo é para nos tirar o nosso foco do Evangelho, da salvação, do querer de Deus para as nossas vidas? Não. Isso tudo que nós estamos vivendo, essas coisas, esse conflito no sistema, essa pandemia, essa mortandade, porque eu confesso para você que eu nunca vi tanta gente morrer como morreu já esse ano. Um ano de calamidade. Nada dessas coisas, nada dessas calamidades, elas podem nos tirar o foco. É aquilo que Paulo disse. As coisas vão acontecer, mas eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um Deus que trabalha ao meu favor. E quem é que faz isso? É capacidade humana? Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não é verdade? Com certeza. Então Paulo fala do discernimento, que houve um caso aqui que ele cita no parágrafo do discernimento. Ele diz, Paulo discerniu que não devia cumprir os seus planos na Ásia Menor, devido à pressão interior do Espírito Santo, que lhe impregnou a certeza de que Deus tinha outros planos para a vida dele. Irmão, o querer de Paulo, eu entendo aqui, Jô, que era ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo colocou nele a certeza de que Deus tinha outro plano para a vida dele. Irmão, quantos de nós somos muito sensível? Quantos de nós somos assim, impelido pelo Espírito Santo a ouvir o não? Porque foi o que Paulo ouviu aqui, o não. O Espírito Santo falou para ele, não, Deus tem coisa melhor para você. Não é verdade? Então, esse discernimento faz parte dos dons espirituais, que é o que eu e você precisa ter. Tem um outro caso aqui, que ele fala da visão espiritual. Olha o que ele diz dentro desse item B, quando ele coloca aqui. Foi por meio de uma visão noturna que Paulo obteve a certeza de que deveria ir para a Europa. A visão espiritual não é mais um dos milhares de sonhos que temos enquanto dormimos. Irmãos, visão espiritual não é sonho. Você vê que coisa interessante? Às vezes a pessoa sonha e fala assim, eu tive uma visão. Não. Visão espiritual não é sonho, porque quando Deus te dá a visão, o Espírito Santo já entra te convencendo daquilo. É muito sério isso. Tem muita gente aí que fala que tem o dom da visão e às vezes não passa de sonho. Ele diz aqui, não é mais um dos milhares de sonhos que temos enquanto dormimos, e nem uma forte impressão do nosso consciente.
Antes, é um dom de Deus para dirigir, para encorajar, para corrigir ou anunciar fatos para os seus servos. Essa visão é obtida por meio da fé, nos conceitos da palavra de Deus. É a certeza prática que move a nossa vida, de que aquilo que Deus fala é fato e verdade. Por exemplo, a Bíblia revela que estamos cercados por anjos e demônios. Então, pela visão espiritual, o crente passa a agir mediante a essa revelação. Ou seja, nós estamos rodeados de anjos e demônios. Mas às vezes o crente ele é levado a só ver demônios. E se esquece de que tem anjos, que tem anjos ao seu redor. E o salmista ele diz assim que os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Enquanto que os demônios estão ao derredor. É interessante isso, né? Agora, o item C fala de uma visão natural, João. Eu quero que você lê para nós aí esse parágrafo e à medida que nós formos falar alguma coisa, você... Tem 2 parágrafos aqui. Tem 2 parágrafos, isso. Visão natural. O verdadeiro cristão está impregnado pelo senso da presença diretiva de Deus e por isso os conceitos da palavra de Deus influenciam seus sentidos naturais, dando-lhe uma nova forma de ver a vida e de viver. Os cristãos maduros possuem inteligência e sabedoria na observação das circunstâncias de forma a entendê-las exatamente como são. Faz um parênteses aí. Hoje eu tive uma experiência, irmãos, assim, muito interessante. Eu fui até a casa de uma irmã e no meio do caminho eu encontrei com outra irmã. Essa outra irmã, ela está afastada da igreja. Ela se afastou da igreja, não deu satisfação nenhuma. E, tipo assim, vai quando quer. Mais não vai do que vai. Aí ela disse para mim assim, pastor, eu me afastei, mas eu ainda tenho Deus no meu coração. E eu sei, aí são nas palavras dela, e eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou falhando, mas eu sinto que Deus está em mim. Irmão, como é que é isso aí? Explica para mim. Aí eu cheguei para ela e falei, querida, é o seguinte, ó. Primeiro, que se você sabe que você está errada, o seu conceito está errado. O seu conceito de que você tem Deus está errado. Porque se você, ainda falei para ela, porque se você for perguntar pro espírita, pro candomblessista, pro testemunho de Jeová, pro budista, para quem você quiser, todos eles vão falar que tem Deus dentro do coração deles. Só que tipo de Deus é esse? Que eu tenho ele dentro de mim, mas eu não quero obedecer o que ele manda. Nem segui-lo. E nem segui-lo. Falei, você acha que Deus, ele te chamou ao Evangelho para que você não vivesse como igreja dele? Ela falou assim, pastor, mas eu estou vivendo como igreja, só que não sinto vontade de ir para a igreja. Eu falei, então você não é igreja. Falei, porque a igreja é aquela que insiste em ir, mesmo não tendo a vontade. Por quê? Porque você está olhando o natural teu. O seu homem natural, eu falei para ela, o seu senso natural, ele diz que você não precisa ir para a igreja para ter Deus. Mas só que dentro de você, o seu senso, o seu lado espiritual, ele está clamando por Deus. Falei, você sabia que você é composta de corpo, alma e espírito? Você é um ser tricotomista, ou seja, você é composto de corpo, alma e espírito. O teu corpo diz que você não deve ir para a igreja. Mas a tua alma, ela geme
e deseja a Deus. E o teu espírito testifica que você está errada em não fazer a vontade de Deus, em ir para a igreja. Falei, não adianta você querer servir a Deus sem estar em comunhão com a tua igreja, em comunhão com a igreja dele. Porque onde que é que Cristo, eu falei para ela assim, aonde é que Cristo é o cabeça? É dentro da tua casa? Não, Cristo é o cabeça da igreja, do corpo dele. Aí, eu falei, eu não vou discutir com você, mas eu deixo esse bate-papo para você pensar sobre essa questão. E quanto antes você se despertar e voltar para a igreja. Porque Cristo não tem, ou seja, a igreja de Jesus Cristo não é um corpo mutilado. É um corpo unido. Aí ela não gostou muito, mas eu tive que falar para ela isso aí. E agora colocando... Quer dizer, isso acaba sendo características de cristãos do século XXI. Imaturos, né? Que são cristãos imaturos. Com uma superficialidade muito pequena, muito minúscula. Uma vida espiritual muito... Não querem compromisso. Hoje o que a gente mais vê é pessoas que querem servir a Deus... Simpatizantes. E Deus não tem negócio com simpatizante. O que a gente mais vê no século XXI são pessoas que querem andar com Deus, mas não querem ter compromisso com Deus. Não querem dar ouvido e obedecer a palavra de Deus. Então, essas pessoas, eu não as caracterizo como igreja, sim como simpatizante. Isso no meu modo de pensar. Agora, vindo para esse texto aqui, olha o que ele diz. O verdadeiro cristão está impregnado pelo senso da presença diretiva de Deus. E por isso os conceitos da palavra de Deus influenciam os seus sentidos naturais, dando-lhe uma nova forma de ver a vida e de viver. Os cristãos maduros, irmãos, eles possuem inteligência. Ó aqui, ó. Inteligência, sabedoria na observação das circunstâncias, de forma a entendê-las exatamente como são. Ou seja, nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma crise econômica, estamos vivendo um desemprego, estamos vendo famílias passando necessidades, isso tudo no mundo natural. Mas essas coisas que estão acontecendo no mundo natural, elas não podem abalar a fé e nem a estrutura do espiritual, do homem espiritual, ou seja, da igreja do Senhor. Então eu entendo que Paulo, ele tinha essas características de um apóstolo bem convicto e maduro no seu propósito. E às vezes é o que falta na vida de algumas pessoas no presente século. Eles se deixam levar por algumas circunstâncias que no mundo natural escritura, Jô. A construção de coisas boas está associada à concepção correta do que é bom e do que é ruim. Quando planejamos a execução de algum projeto, antes de tudo, faz-se necessário identificar a funcionalidade e produtividade daquilo que pretendemos empreender. O resultado daquilo que vamos fazer pertence ao futuro. Então passamos a depender dos dons espirituais, pois os mesmos não estão presos ao presente, mas trazem luz sobre o que há de vir. É aquela questão. Não é porque o sistema está aí caótico que esse sistema vai me impedir de ser igreja. Sim. Você está entendendo? Não é porque o sistema está corrompido que eu, como igreja, vou me corromper. Não é porque o camarada dali, do lado da minha casa, ele pegou o Covid-19, não significa que eu vou pegar o Covid-19. Você está entendendo? É você caminhar junto com a massa, né? Porque a massa está indo. A massa está indo. A massa você está tem indo que e eu ir não junto posso. com a massa. E interessante que isso no presente século é muito comum acontecer. É aquele ditado que antigamente a gente ouvia e hoje a gente ouve muito mais. É a chamada Maria atrás das outras, né? Você é uma Maria atrás das outras. Você vai de acordo com o bando. E não é assim, cara. Não é assim.
E eu entendo que isso aqui que ele coloca é muito interessante quando ele diz aqui, ó, planejar é uma obrigação nossa. O planejamento é obrigação nossa. Identificar o funcionamento da produtividade é obrigação nossa. Agora, trazer a existência é a parte de Deus. O resultado daquilo O resultado que vamos fazer pertence ao futuro. é a parte de Deus. Não é, nem tudo que eu faço vai dar certo. Então passamos a depender dos dons espirituais. Sim, passamos a depender do Espírito Santo, que é o agente da igreja. É o agente que trabalha a favor da igreja. É você planejar, projetar, né? E acreditar que... Colocar a fé, exercitar a fé. Exercitar a fé e acreditar que quem vai dar a execução é o Espírito Santo. Agora o item 3, Jô, ele fala de algo interessante aqui. Isso aqui é muito próprio nosso, irmãos. Isso aqui é um negócio que nós deveríamos atentar com diligência para isso aqui. Ele diz assim, pessoas, eu, você, nós, são fundamentais. São peças fundamentais na construção de coisas boas. É fato. É fato. E você sabe o que é interessante? Que Deus dispensou isso a nós, irmãos. Deus, ele permitiu que eu e você, nós nos envolvêssemos com a sua obra. Ou seja, nós somos resultados da obra de Deus. E não podemos ficar fora dela. Esses dias eu até estava brincando com a Renata, que ela postou um negócio muito interessante. Quando eu li, eu achei muito interessante, que foi a questão do tijolinho. Não é porque você é um tijolinho e é colocado embaixo, na primeira fileira de tijolinho, que você não serve para a obra. Independente da posição que você está na obra, você é um tijolinho, você é uma peça fundamental para a edificação. É mais ou menos dentro dessa visão que eu vejo pessoas são fundamentais na construção de coisas boas. Depois da visão do macedônio que o chamava, em Atos 16:9, Paulo sabia o que devia fazer, pregar o evangelho. Quando deveria fazer? Imediatamente. E onde deveria fazer? Na Macedônia. Todavia faltava a indicação de como deveria fazer. Chegando em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, ficaram ali vários dias. E olha o fundamento aí, gente. Se colocaram em oração. Você acha que você vai ouvir o Espírito Santo no teu dia a dia? Sem uma intimidade com Ele, sem uma intimidade com Deus? Eles ficaram em oração. E em oração, o Espírito Santo trouxe a eles a revelação. Olha o que diz aqui. Se colocaram vários dias em oração. Portanto, entraram pelas portas da Macedônia e pela porta da direção, da oração. Como resposta, Deus colocou pessoas no seu caminho. Ou seja, Deus colocou pessoas no caminho de Paulo. Deus é assim, quando você ora, você traz o sobrenatural de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério e para a situação que você quer. Deus dá direção, e né? Deus dá direção, irmão. Deus dá direção. Às vezes, hoje, eu sei que existem coisas que às vezes a gente fala que é para ontem. Mas você não acredita que o Espírito Santo também sabe que aquilo que você está vivendo, você tem pressa? Se a Bíblia diz que Deus, ele conhece até os sentimentos do coração do homem. Imagina se o Espírito Santo não vai mostrar para você
não vai te direcionar em algo que você tem que fazer amanhã. Não importa se amanhã você não está vendo o recurso, porque o recurso vem de Deus. A ação sobrenatural, ela acontece não é pela tua capacidade, é pela soberania de Deus. Soberania de Deus. Lê para nós esse parágrafo A, Jô. Lídia era uma empresária bem-sucedida no ramo... Olha quem Deus coloca na frente de Paulo, uma empresária. Ô irmão, bem-sucedida. Você não acredita que nesse tempo Deus pode fazer algo semelhante a isso na tua vida? Pensa. Continua. Lídia era uma empresária bem-sucedida no ramo de tecidos e que mantinha virtudes comportamentais, tais como a hospitalidade necessária para receber Paulo e seus companheiros em sua casa. Era mulher religiosa, temente a Deus, e tornou-se a primeira convertida da Europa. Nós estamos falando aqui de uma mulher ligeiramente conhecida na sociedade, que gerava empregos, que era religiosa e temente a Deus. Ô irmão, tá faltando isso hoje, querido. Tá faltando isso. Mas não significa que tenha acabado. Deus, ele se encarrega. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele pega o coração do rei. Você quer um coração mais pedrificado do que um do rei? Deus pega o coração do rei e inclina para o lado que ele quer. Deus faz isso. Mas sabe por que Deus faz isso? A favor da sua obra, a favor da igreja. Continua, Jô. Toda igreja precisa ter pessoas que se transformam em colunas devido às suas virtudes e comportamentos. A coisa boa, igreja de Filipos, que estava para ser construída, precisava desse tipo de gente. Então, eu me recordo, irmãos. Através da oração dele, Deus direcionou tudo. Deus né? direcionou tudo. Eu me recordo que quando nós começamos na direção de Jardim Ster, Deus nos deu assim uma direção de nós criarmos aquele envelope de contribuição para a compra do terreno. Tenho falado pouco, isso é uma falha minha. Já se passaram aproximadamente 7 anos que nós começamos aquela oferta. E eu quero dizer para você que talvez chegou hoje e não sabe, aquela oferta, ela foi o mecanismo que Deus usou para que nós hoje pudéssemos ter uma carta de consórcio que já está inspirando no valor de quase 600 mil reais. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Se nós não tivéssemos feito essa campanha, ou seja, tivéssemos feito essa coleta através daqueles envelopes, nós não tínhamos os 35 mil reais que nós tivemos que dar de parcelas intermediárias. Moral da história. O que eu quero dizer? Eu, quando fiz esses envelopes, eu pedi direção para Deus. E o que Deus colocou no meu coração, Ele fez uma pergunta para mim: você não acredita que algum empresário pode pegar um envelope desse e abençoar a igreja? Foi a pergunta que Deus me fez. Eu falei: Senhor, eu creio. Mas já passou 7 anos, nem o empresário pegou. Irmão, mas nós ainda não compramos o terreno, querido. E se nós tivéssemos o terreno, nós não teríamos dinheiro para construir. Como não temos o terreno, não temos dinheiro para construir, o empresário pode chegar a qualquer momento. Você está entendendo? E aí eu creio nisso pela fé. Paulo teve uma visão, ele teve uma ligeira visão. Ele teve uma direção. Ele buscou em oração
E Deus assim direcionou e fez o sobrenatural acontecer. Coisa maravilhosa Deus faz por intermédio da sua oração. Você que está aí nesse tempo aí, Deus está te dando esse tempo para você exercitar a oração. Não é para você ficar reclamando da situação, mas é para exercício da oração. Porque motivo para reclamar, bicho, é só ligar a É televisão. só ligar a televisão, rádio, ler jornal. Todo mundo tem. Mas o momento não é esse. O momento, nós dissemos na primeira reunião nossa, que está escrito lá em Isaías capítulo 26. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora. Você entendeu? Então eu entendo que Deus está nos dando, Deus está dando esse tempo para a igreja, é para a igreja se fortalecer através da oração. Até mesmo para ele mostrar, te dar direção. Para ele dar direção, para ele te dar visão, para ele te dar discernimento, para ele te dar segurança, que tudo isso aí vai passar. E às vezes a gente vai entrando tão no automático de estar já em casa há tanto tempo, você que não está trabalhando, você que, sabe, já está estagnado aí dentro da sua casa. Você já não consegue mais pensar. Você não consegue pensar. Entendeu? Acorda, come, levanta e vai só dormir. Come. E não tem mais direção nenhuma. Depois vai todo mundo para academia fazer academia. Mas Deus quer te dar a direção, a direção da palavra. As academias tá tudo fechada. Vixe, imagine quando voltar. Quando abrir, nossa, vai ser só ninguém querendo perder quilo. Continua no item B, Jô, pra gente tá fechando. A escrava. Não, vamos passar essa parte. Vai passar? Vamos passar essa parte e vamos aqui para a parte do carcereiro e da família. Lê para nós o item C. Paulo e Silas foram presos porque, com a libertação da escrava, os seus donos perderam uma importante fonte de renda advinda das adivinhações. Só para eu explicar para os irmãos, pincelar, essa escrava que ele fala aqui era uma mulher que ela era adivinha. E algumas pessoas, ela tinha um espírito de adivinhação. E algumas pessoas, ela predizia o futuro das pessoas. E algumas pessoas investiam nela. Ganhava dinheiro ela. E quando Paulo chegou, Paulo quebrou o serviço daqueles caras. Paulo, sinceramente, sabe o que Paulo fez? Expulsou aquele demônio dela. Ele expulsou o demônio dela, aí aqueles camaradas que ganhavam dinheiro se irritaram com Paulo e prenderam Paulo e Silas. Foram para a prisão. Então esse espírito de adivinhação que estava naquela moça estava enriquecendo algumas pessoas. E essas pessoas, quando Paulo libertou a mulher, ficaram assim, muito irados com ele e levaram eles presos. E até nisso tinha direção de Deus. Né? Você vê que coisa interessante? Deus é bom demais. Continua, Jô. Através de um grande terremoto que abriu as portas da cadeia onde Paulo e Silas estavam detidos, Deus criou nova situação para que mais pessoas viessem a compor o grupo pelo qual a igreja de Filipe seria fundada. O carcereiro e toda a sua família se converteram. Para aí, você viu o que interessante que eu achei dentro desse texto aqui? Deus criou nova situação, irmãos. Deus está criando uma situação a favor da igreja. Ou seja, Deus criou uma situação a favor da igreja. Essa pandemia, eu entendo ela como Deus criando uma situação não somente a favor da igreja, mas para que toda a humanidade o reconheça como Senhor soberano, irmãos. Além dos povos se tornarem materialistas, avarentos, soberbos, arrogantes, eles se esqueceram que tem um Deus. É verdade. Que está no controle de todas as coisas. Então esse Deus permitiu, ele provocou uma situação. E a situação está aí, alastrada no mundo inteiro. Então, Deus sempre, querido, ele vai criar uma situação. Seja para trazer alguém para perto dele, seja para converter um coração que seja duro,
seja para te dar vitória numa causa que para você ela é impossível, Deus vai criar uma situação. Porque Deus é especialista em criar situação. Continua, Jô. Aqui a situação que Deus criou, qual foi? A conversão do carcereiro, de toda a sua família. E eu acredito que muitos presos que ali estavam naquele cárcere puderam experimentar e até ver a situação, ou seja... Sim, porque falou, Deus criou uma nova situação para que mais pessoas viessem a compor o grupo pelo qual a igreja de Filipos seria fundada. Justamente. Né? Ou seja, o recurso para Paulo, Deus deu tudo. Inclusive os novos convertidos. Os novos convertidos. Continua. Quando nos dispomos a fazer o que Deus quer no tempo dele e no lugar que ele indica, então o próprio Deus coloca pessoas para nos ajudar a desenvolver os seus planos para a construção de coisas boas. Meu Deus, isso aí é forte, hein? Isso aí é muito forte. Ó, quando nos dispomos a fazer, por que o texto diz lá que as pessoas, elas são peças fundamentais na construção da obra de Deus? Deus sempre vai contar com as pessoas, irmãos. E sabe quem é essas pessoas? É eu e você, querido. Deus sempre vai contar com essas pessoas para a execução da obra dele. Isso é maravilhoso, não é? E aí, Deus contou com essas pessoas para o início da igreja em Filipos. Que coisa maravilhosa. Agora aqui, ó, o autor ele ainda enfatiza, ele diz: Deus coloca a pessoa para nos ajudar a desenvolver seus planos para a construção de coisas boas. A igreja, ela é algo maravilhoso que Deus deixou na face da terra, irmãos. A igreja do Senhor, o Senhor a chama de povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Essas pessoas, elas estão inseridas no plano de Deus de redenção e de salvação para a humanidade, querido. Está inserido nesse projeto de Deus. Eu e você, nós somos esse projeto. E Deus está executando em nós os seus planos. Agora a continuação. O caminho para descobrir essas pessoas é a oração. Foi o que Paulo fez. Paulo e Silas foram orar e Deus lhe deu Lídia. Eles voltaram a orar e foi-lhes dado a escrava. Mesmo na prisão estavam orando quando Deus lhes deu o carcereiro e a família. Ou seja, pensa numa igreja que começou com algumas pessoas. Oração é a base, da maturidade. Oração é a base da maturidade, do crescimento e da ação sobrenatural de Deus na vida do cristão. Querido, eu espero que você esteja acompanhando esse estudo e que você continue tirando proveito dele. Que nem eu disse para você na terça-feira, a revista está nas tuas mãos. Pega ela, faça a leitura, faça dela um devocional todo dia. E você vai ver que você vai ficar... Cada dia você vai melhorar um pouco mais em maturidade, você vai crescer um pouco mais na sua maturidade. E para concluir, o autor diz aqui: o projeto de Deus está fundamentado em usar pessoas para cumpri-lo. Desde o Éden, quando criou pessoas para administrar toda a criação, até a nossa salvação, quando procurou uma pessoa que pudesse efetuar o seu plano e não a encontrando entre os homens, enviou seu filho em forma de homem.
Deus usa pessoas. Veja o caso de Billy Sunday. Ele foi jogador de beisebol da Liga Nacional durante a década dos anos 80. E depois tornou-se mais célebre, célebre e influente evangelista durante as 2 primeiras décadas do século XX. Ele amava passar um tempo a sós com o Senhor. Este evangelista extraordinário tinha uma característica incrível. Ele falava como uma metralhadora, ou seja, ele dedicava um tempo dele, como diz aqui, na evangelização. Mas ele gostava de passar tempo com Deus. Ele gostava de passar tempo em oração. Ele gostava de passar tempo em intimidade com Deus. Essa semana, nós depois do estudo, o Adriano ele mandou um áudio para mim a respeito do estudo que nós fizemos na terça-feira. E pensando nesse áudio, eu penso naquilo que Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como é que nós nos achegamos a Deus? É entrando em conflito com a situação que estamos vivendo? Não. Nós só nos achegamos a Deus por intermédio da oração, por intermédio de uma intimidade com Deus. Que Deus possa nos fazer, querido, cada vez mais íntimos dele, a fim de que ele possa realmente estar contando conosco. A Bíblia nos diz que Deus ele nos chamou para que nós fôssemos cooperadores com ele nessa tão grande obra que ele tem a fazer. Deus conta comigo e com você, querido. O que precisamos é crescer um pouco mais em maturidade. Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus continue te fortalecendo nesse tempo, em meio a essa dificuldade, para que Deus possa usar a minha vida e usar a tua vida a favor de gente, a favor de pessoas, porque Deus ama a gente. Amém? Tem um pedido de oração aqui que nos foi passado. Um irmão pediu oração. É o Ademir, é isso? Ademir de Jesus. Ele pede oração para Rubens e Ademir. Nós vamos orar por esses 2 rapazes. Nessa oração eu quero dizer que nós estaremos orando pela sua vida, Ademir, e pela vida de Rubens. E queremos agradecer você de estar assistindo às nossas reuniões, os nossos cultos familiares, e ter adicionado esse pedido de oração. Você já vai entrar em nosso pedido de oração e nós daremos continuidade em oração por você. E deixo para você, querido, uma liberdade muito grande de você, se tiver alguma pergunta a fazer, se tiver alguma solicitação a fazer, faça, pode fazer, que a gente vai estar atento também às suas perguntas, e à medida que tivermos as perguntas, Deus, com certeza, Ele nos dará a resposta de cada uma delas, tá bom? Amém. Deus abençoe você. Quero deixar para você o número da nossa conta da igreja. Eu vou colocar aqui no papel e vai aparecer, né? Vai aparecer no vídeo, e você escreve aí na sua casa. Empresta a caneta. Eu vou escrever em letra grande, que é para aparecer.
É a agência 1800 do Itaú, conta corrente 15145/6/500. É a conta da igreja, onde você pode estar enviando o seu dízimo. Fala mais uma vez aí, pastor. O povo... Agência 1800, Itaú, conta corrente 15145/6/500. Banco Itaú, não esquece, Você pode estar depositando nessa conta o seu dízimo. Caso você não tenha condições de depositar e quiser que a gente vá buscar o seu dízimo, simplesmente fale pra gente, entre em contato, liga pra mim, manda no WhatsApp, que a gente vai até você, tá bom, querido? Que Deus abençoe você e vamos orar. E nessa oração, Jô, nós vamos orar pela vida do Ademir, pela vida de Rubens e de Ademir, tá bom? É Aldemir? Aldemir. Ok. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, damos toda a honra, nós te toda a glória, agradecemos Senhor por amado. esta noite, por este tempo, Somos por esta gratos, Senhor oportunidade amado, pela maravilhosa instrução, que o Senhor pelo nos deu, poder estar ensinamento, aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais com a Tua palavra Senhor, e o auxílio do capaz de Espírito nos Santo ensinar, nas Senhor nossas amado. vidas. Só o Senhor é Senhor, eu capaz sou de grato a Ti fazer pela vida de de nós cada algo um dos bom, Teus Senhor filhos amado, que porque aqui estão e aqueles que puderam, Senhor, nos não assistir, nos conseguimos, Pai, acompanhar ser algo através bom, da Pai. mídia, Só o Senhor consegue extrair algo bom de nós. através do Facebook, Senhor, através nós do queremos canal ser do gratos, YouTube. Senhor, por todos Eu te aqueles, agradeço, meu Pai, Deus, e rogo, que Senhor, que o Teu estiveram Espírito aqui Santo conosco, abençoe Senhor amado, a em nome vida de de Jesus, cada Pai. família da Tua Senhor, igreja, neste momento cada nós filho Teu continue rogamos, sendo Pai, fortalecido pela neste vida de tempo. Rubens, Pai. Quero te pela vida de agradecer, Aldemir, Deus, Senhor pela amado. vida de Rubens, Senhor, pela vida de nós Altamir, não conhecemos, Aldemir, e quero Pai, te mas Tu agradecer sabes pelo de que todas Tu as estás coisas, fazendo Senhor. na Vai de vida encontro sobre a vida desses homens, Senhor amado. que o Teu Espírito Que o Santo, Espírito Deus, Santo, meu Pai, visite o atua, coração Senhor amado, deles cure, se e manifesta necessário, o Teu cura, poder Senhor, e manifesta a Tua graça a Tua sobre a vida misericórdia, deles. Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cobre agradeço com a Teu Ti, sangue, Senhor, Pai porque amado. eles tiveram Em nome o ímpeto de Jesus, de Pai ligar amado, ou de pedir para a Tua oração. glória, E Senhor. nós oramos Faça em o Teu favor de sobrenatural Rubens e acontecer, em meu favor Pai. de Aldemir. Em nome de Jesus, Que o cobre, Senhor os Senhor, o abençoe, corpo, Pai. que o Cobre a Senhor Tua os igreja, guarde, Senhor que o amado, Senhor em os nome de fortaleça, Jesus, Pai. em nome Obrigado de por Jesus. este momento, Obrigado Senhor, por em este nome de tempo, Jesus, obrigado Pai. por este momento, Obrigado por em nome tudo. de Jesus, Senhor. Amém. A paz do Senhor, querido, a todos. Que Deus abençoe as vossas vidas e divulgue esse estudo, divulgue esse trabalho que estamos realizando, que tudo isso é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Obrigado. E ó, não vamos esquecer de falar aí do YouTube, né, pastor? Sim, o nosso canal do Nosso YouTube. canal do YouTube. Acesse lá. Essa live fizemos no Face, como é que mas faz tá para lá no acessar? YouTube. Como é que faz para acessar o canal do YouTube? Igreja Brasil para Cristo, Jardim Esther. Acessa lá, ative o sininho lá, porque todas as vezes que o nosso grande Anderson lá postar um vídeo novo, você vai ver lá e assista lá, comente, mande perguntas lá. É isso aí. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Bom, tudo isso para mim Tá é bom? novo, eu tô aprendendo com eles. Que Deus abençoe vocês, querido, em nome Paz de do Jesus. Senhor, tchau. A paz